E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, quem do nada resolveu aparecer e gravar vídeo, velho, minha gente. Depois de mais de um ano. Depois de mais de um ano sem aparecer aqui, sem fazer vídeo pra vocês. Resolvi voltar a fazer vídeos, né? Principalmente agora, né? Que tô com mais tempo, eu não tô mais trabalhando, né? Resolvi sair do trabalho, ficar em casa, cuidar do meu bebê. E cuidar também da minha filha, do meu esposo, da nossa casa. Então, assim, agora vai ter conteúdo, né, gente? Agora vai ter bastante conteúdo, né, bebê? Diga, oi, pessoal! Fala com a galera, diga, oi, pessoal! Diga, oi, pessoal! Fala, mamãe! Acabou de acordar, gente. Eu vou cuidar aqui, dar o gogozinho dele, né, mãe? O seu, o Bu. Eu quero o Bu. Quem quer o Bu? Quem quer o Bu? O Ravi quer o Bu. É, mãe? Ela já tá olhando. Eu vou lá dar o gogozinho dele, depois eu volto, né, pra gente continuar esse vídeo. Aqui tem muita coisa pra contar pra vocês, gente. Muita coisa, muita novidade também, tá? Então, vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve, dá o like, deixa um comentário, tá? Que a gente vai adorar ler todos os comentários, tá bom? Dê tchau. Tchau. Eu vou tomar o meu bu. Dê tchau. Dá tchau? Tá não? Mas antes de dar o gogó pra ele, eu vou tomar o meu chá, né? Que eu tô fazendo aquele processo de desinflamar o corpo, sabe? E aí eu fiz o chá, deixei aqui ele reservadozinho, vou tomar porque aí tem que ficar um períodozinho sem comer. Então o tempo de eu dar o gogó a ele, organizar meu café da manhã, é o tempo de eu poder comer de novo, né? Então eu vou coar aqui o chá e aí eu vou tomar. Chá, mamãe.
Cafezinho pronto, fiz aqui um pãozinho assado com ovo, que eu tava com muita vontade, e um cafezinho com leite. Gente, eu não tomo café com açúcar, né? Eu não tomo, parei já de tomar café com açúcar, mas eu coloco açúcar quando eu tomo com leite, porque quando eu coloco só o café e o leite, eu acho que fica meio salgado. Não sei por quê, mas eu acho que fica. Aí eu coloco um pouquinhozinho de açúcar antes, depois eu coloco o leite, tá? Meu esposo disse que eu tomo leite com café, não é café com leite, porque eu coloco muito, mas... E eu sei que o leite, ele inflama o corpo, né? Eu tô no processo de desinflamar o corpo, mas eu sei que inflama. Mas tem dia que eu não consigo ficar sem um cafezinho com leite. E agora eu vou comer. Já dei uma arrumadinha aqui no quarto, né? Arrumei a cama, né? Organizei já ali as coisinhas do meu neném, que ele vai tomar banho. Arrumei o bercinho dele, né? Que ele vai dormir depois do banho, eu acho. E, gente, ó, tá diferente ali as fronhas. Porque eu tô sem fronha, gente. Literalmente sem fronha. Eu tenho que comprar umas coisinhas, né, aqui pra casa. A casa tá realmente precisando de uma compra pra casa. Coisas de casa mesmo, né? Mas por enquanto tá assim, né? E aí a gente vai fazendo com o que tem, né? Então agora eu vou dar banho no meu bebê e cuidar na casa. Gente, tentei fazer o meu bebê dormir, mas ele não quis dormir agora pela manhã, então eu vou deixar ele brincando, porque daí à tarde ele dorme melhor. Aí eu coloquei ele aqui no carrinho. Caiu o meu brinquedo. Deixa a mãe pegar pra você. Então, brinquedinho, então. Não. Aí fica jogando. Oxi, mamãe. A roda do ônibus roda, roda. Como é que faz? Roda, 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 roda. Toma, brinquedinho, toma. Tá brincando perto da mamãe.
Aí, gente, eu vou fazer aqui uma gelatinazinha que a gente achou, a gelatina da linha da Fini. E aí, minha filha ficou curiosa, eu disse, não, vamos levar pra gente provar. E eu liguei pra ela e disse, qual sabor que você quer, né? Que eu faça. Ela disse, não, a senhora escolhe. Eu resolvi fazer os 3 sabores, vou mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, a gente pegou esses sabores aqui, de dentadura, de beijinho e a de bananinha, né? Então, a gente ficou curiosa pra saber se tem o gosto realmente da bala Fini. Eu não sei, a gente vai provar, eu vou fazer os 3 sabores, eu já separei até aqui os potezinhos pra poder fazer. A água já tá aqui, quase fervendo, né? E aí eu vou fazer pra ver se é gostoso. Você quer conversar, é? Você tá querendo conversar, é, amor? Você quer conversar? Fale com o pessoal do canal, fale. Diga, se inscreva no canal da minha mãe. Vamos fazer esse canal crescer. Ela passou muito tempo sem gravar, mas ela voltou agora com tudo, né, mãe? Pronto, vou começar a fazer, né, agora. A receita é a mesma coisa, né? 250 ml de água quente e 250 ml de água fria, né? E faz aí a misturinha e põe na geladeira, né? Vou fazer aqui, colocar cada um em um potinho e começar a fazer essa mistura, né? Aí a gente achou interessante, né? Porque agora a bala Fini, eles estão fazendo vários produtos, né? Com os sabores dessas balinhas. A gente viu até a calda de sorvete lá também, mas aí a gente não quis pegar não, agora não. Vamos primeiro provar a gelatina. Vou provar a gelatina e ver se é bom. Depois a gente vê se compra a calda de sorvete. O cheiro é muito bom. Muito, muito bom. Aqui eu peguei meu copozinho, que ele é medidor 250 ml. Vou botar aqui de água quente. Ai, tá muito quente. Vou colocar nos 3 e mexer. Gelatina pronta, né? Eu só tô focando essas bolinhas que fica assim, né? No canto que eu gosto que ela fique bem lisinha. Aí tô pocando, não dá pra pocar tudo, mas
Pelo menos essas maiores dá pra focar. Pronto, agora eu vou tampar, colocar na geladeira e esperar elas firmarem. Consegui fazer meu bebê dormir, né? Eu tô falando aqui do quintal, que é pra não fazer barulho, pra ele não acordar. Então eu vou aproveitar que ele tá dormindo e já vou dar uma geral na casa. Acho que ele acordou. Gente do céu. Eu acordei, minha filha. Eu quero dormir no colinho da minha mãe. Ela não vai fazer nada agora de casa. Vou balançar ele de novo pra ver se ele dorme. Gente, não teve jeito. Ele não quis mais dormir, né? Aí dei o vovó novamente pra ele, né? Aí coloquei ele no carrinho e tive que varrer a casa rapidinho pra poder colocar o tapetinho pra ele brincar. Aqui ele se diverte, né? Ele ama ficar brincando no tapetinho dele. Então aí eu vou deixar ele brincando e depois aí ele vai descansar e aí ele dorme direitinho. Mas aí agora só deu realmente só pra varrer a casa. O resto tá ali pra poder arrumar depois que ele dormir. Eu vou aproveitar pra almoçar agora, né? Eu vou aproveitar que ele tá brincando, vou almoçar e aí depois quando ele dormir eu termino de fazer as outras coisas. Gente, parei aqui um pouquinho, né, pra dar uma relaxada e pra ficar de olho também no meu bebê, porque ele tá numa fase que ele tá querendo andar já, né? Então ele só vai pra o perigo, só vai pra onde não deve. Então tem que ficar de olho. Ele tá ali olhando pra minha cara. E eu vou aproveitar pra contar pra vocês um pouquinho, resumir o porquê que eu parei de gravar vídeos, né? O último vídeo que eu fiz, eu acho que foi falando sobre o chá revelação, né? O chá revelação, mostrando um pouquinho como foi. E aí, deixa eu olhar ele aqui. E aí, gente, eu acho que o último vídeo que eu postei aqui no YouTube foi o vídeo da revelação, do chá revelação, né? Eu acho que eu tava de 5 para 6 meses, por aí. E na época eu trabalhava, né? Então acabava que tava ficando muito cansativo trabalhar. E nos dias de folga, né? Nos dias de folga eu tava indo resolver as coisas que tem que resolver. Fazer exame, pré-natal, essas coisas. Fazendo as correrias também da gravidez, né? Procurar fazer o enxoval, tudo direitinho. E aí eu fiquei sem tempo pra poder gravar, né? E também me bateu uma tristeza, né? Uma tristeza do nada. Volta e meia eu me pegava chorando. Então, assim, eu não tava muito animada, né? Eu não tava muito animada pra estar fazendo vídeo. Então, pra aparecer aqui pro cara de choro eu também não queria. E aí eu fiquei sem gravar, né? Sem gravar. E quando foi no final da gestação, lá para os 7 meses, eu fiz uma ultrassom. E nessa ultrassom deu que o meu neném já estava bem encaixado e que a qualquer momento podia nascer. Então, assim, eu entrei em desespero, né? Comecei... Deixa eu pegar ele lá. E aí eu comecei a me sentir culpada, né? Achei que tava me esforçando demais, né? Com tudo que tava fazendo, trabalho, casa. Ainda tava tirando habilitação na época, que também foi um estresse, assim, que... Nossa, não recomendo pra ninguém tirar a habilitação grávida, tá? A não ser que você já saiba dirigir. Aí tira de boa. Mas se você não sabe, se dependendo de quem for te ensinar, gente... É um estresse muito grande e quando você tá grávida assim, né, tudo é em dobro, né? Se você tá estressada é em dobro, se você tá triste é em dobro, se você tá feliz é em dobro. Então assim, eu não recomendo pra ninguém, mas resumindo, eu consegui tirar a habilitação, hoje eu sou habilitada, não dirijo, mas sou habilitada. E aí foi isso, né? Aí eu tive que agilizar a questão do enxoval, arrumar a bolsa, porque a gente não sabia como era que ia ser, né? O que a gente sabia era que o neném podia nascer a qualquer momento. Então eu fui no médico, né? No médico que estava me acompanhando, peguei atestado para poder ficar em casa mais de repouso, né? Peguei 7 dias de atestado, depois peguei mais 7 dias, depois eu entrei de licença maternidade, né? Saí antes do tempo, né? De licença maternidade, saí antes do tempo para me privar, para poder ficar quietinha, né? Para poder tentar segurar o máximo, né, o neném dentro da barriga. E aí eu consegui, gente, chegar às 40 semanas. Cheguei às 40 semanas. Quando eu cheguei às 40 semanas, né, que é 9 meses,
Aí eu comecei a tentar induzir o parto. Não sei que loucura foi essa minha de tentar induzir o parto. Queria que nascesse logo, porque tava todo mundo impaciente já. Esse neném nasce, esse neném nasce. A cara dele, a carinha dele, a carinha. Esse neném nasce quando? Esse neném nasce quando? Então acabou que me deu uma impaciência, eu comecei a induzir o parto. Não assim, fazer loucuras, não, gente. Era o quê? Não dormir tanto, né? Que como eu tava ficando mais em casa, eu tava dormindo bastante, né? Pra repousar mesmo. Então, eu não tava dormindo tanto. Eu tava tentando arrumar mais a casa pra poder me movimentar. Tava dançando pra poder, né, soltar mais o neném na barriga. E assim, de comida, o que eu fiz, assim, que eu vi na internet, que o pessoal disse que funciona, foi comer abacaxi. E realmente, quando eu comia abacaxi, eu sentia contração de treinamento, né? Mas não nada que fosse induzir realmente ao parto, só sentia aquelas contrações de treinamento. E aí foi que... Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu fiz 8 meses, eu comecei a inchar, né? E todo mundo falava, ah, inchaço é bom, que é um bom parto. Só que o meu inchaço veio junto com a preocupação da pressão, que ela começou a oscilar, começou a aumentar. Então eu tive que tomar medicamento para poder controlar a pressão. Tinha que estar verificando a pressão 3 vezes ao dia, para poder ver como era que estava e passar para a médica, né? Então essa questão da pressão começou a me preocupar. E quando foi um certo dia, eu já estava com 9 meses e 2 dias, mais ou menos, acabou que eu à noite, né, acordava muito para ir no banheiro, eu me deu vontade de comer um doce. E aí eu fui na geladeira, tinha um biscoito, gente, minha barriga começou a doer no mesmo instante. Doer muito, muito, muito mesmo. E eu comecei a sentir uma leve dor no estômago. Aí, nisso, mas não era contração, né, não era contração. E aí, quando foi no outro dia de manhã, a dor continuou, né, a dor no estômago continuou. Então eu fiquei com medo de ficar só em casa, porque minha filha passa dentro da casa da minha mãe. Então eu fiquei com medo de ficar só em casa e fui com ela. Meu esposo deixou a gente lá e eu fiquei por lá mesmo. Então eu tava sentindo, comecei a sentir contração de treinamento. Eu disse, então eu vou começar a me movimentar, né? Não vou dormir, não vou ficar relaxada não. Vou me movimentar para ver se começa já o trabalho de parto. E aí eu comecei a limpar a casa da minha mãe, que lá é grande, né? Comecei a varrer para me movimentar, comecei a dançar com a minha filha. E do nada me deu um sono fora do normal. E aí eu dormi, quando acordei sem contração, acordei sem dor nenhuma. E aí eu, à tarde, comi abacaxi, as contrações voltou, mas voltou leve, mas nada que fosse o caso de ir pra maternidade, né? Mas aí quando foi à noite, a minha dor no estômago voltou. Aí foi aumentando, numa proporção que começou a me atrapalhar na respiração. Quando eu respirava, eu não conseguia expirar. Então começou a me incomodar muito. Aí eu liguei para uma amiga minha que é enfermeira e ela disse, perguntou se a bolsa tinha estourado. Eu disse, não, eu expliquei tudo para ela. Ela disse, ó, vai para maternidade, né? Lá você vai ser examinada, vai ser medicada. Se for o caso de ser trabalho de parto, você já fica. Se não, eles vão mandar você para casa. Beleza, então a gente se organizou, se arrumou e foi para maternidade. Quando eu cheguei lá na maternidade, a médica que estava de plantão, ela estava terminando de fazer um parto. Então, assim, o tempo que ela demorou para me atender, parecia uma eternidade, porque a dor no estômago era insuportável, né? Até então, eu não tinha lembrado que o médico que estava me acompanhando no pré-natal, ele disse, ó, se você sentir dor no estômago, vá para o hospital. Se você começar a ver estrelinhas, vá para o hospital. Aí eu disse, tá, mas eu não sabia que isso tinha a ver com a pressão, e realmente tem. Dor no estômago tem a ver com a pressão, e eu não sabia. E aí, quando eles verificaram, né, a médica veio, fez a triagem, fez o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, eu tava com 4 centímetros e meio, eu já tava entrando no trabalho de parto. Só que eu não tava sentindo contração nenhuma, era só realmente a dor do estômago. E aí, eles me medicaram lá, foi automático, gente, foi eles aplicando a injeção na veia e a dor já foi aliviando. Aí pronto, eu fiquei de boa, mas ela teve que me transferir para outro hospital, para eles poderem fazer uns exames lá e ver se eu ia ficar lá, porque minha gravidez acabou que ficou de risco.
né? Minha gravidez era de risco e eu tive que ir para um hospital que fosse, né, adequado para isso. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu fiz uma bateria de exames e no exame falou que eu tinha que realmente ficar lá. Era uma gravidez de risco, eu tinha que fazer um parto cesáreo, né? Que eu tava pronta para fazer um normal, tava preparada para isso, para fazer o parto normal, né? Eu queria normal. Mas aí acabou que foi cesáreo, eu disse glória a Deus por tudo, Deus sabe todas as coisas. E aí, no outro dia de manhã, né? A outra médica que entrou de plantão, ela olhou meus exames e disse: ah, não tem nada aqui que impeça de você ter um parto normal. Aí eu disse: oxe, como assim, doutora? A médica da noite falou que eu ia fazer cesárea, agora está dizendo que eu vou fazer normal. Eu dormi a noite toda. Se eu soubesse que ia fazer normal, eu tinha, né, caminhado, tinha feito alguns exercícios, alguma coisa aqui para poder ajudar a dilatar mais. Ela fez o toque, ela disse: ah, você está com 4,5 centímetros. Eu digo: eu cheguei aqui com 4,5 centímetros. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar tão nervosa. Ela disse: ó, faça assim, pense direitinho, o parto normal vai ser bom pra você, pro neném, vai ser uma coisa rápida. Tem muitas gestantes aqui que vai fazer parto cesárea, então você vai ficar lá pras últimas. Então, assim, pra ser mais rápido, o parto normal vai ser melhor pra você. E eu não queria mais, eu queria a cesárea, comecei a me preparar pra uma cesárea. Ah, foi babado, babado. Ela disse: vamos fazer assim, vamos fazer um exame. E depois desse exame você decide. Eu, beleza. Aí ela fez aquele exame cardiotoco, né? Aqueles que botam aquele cinto. Que aí vê o movimento do neném. E toda vez que o neném se movimenta, você aperta num botãozinho lá, né? E aí assim que fez esse exame, aí ela foi ver o resultado. Quando ela voltou correndo. Ela chegou pra mim e disse: Beatriz, a gente vai ter que entrar no centro cirúrgico agora, você vai ter que fazer o seu parto cesáreo agora, preparar ela. Gente, não deu tempo de pensar em nada mais. Eu digo que ela chama a acompanhante dela e vamos direto pra coisa. Já veio o rapaz com a maca. Foi tudo tão rápido que eu fiquei assim, sabe, meio atordoada com o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, já tava todo mundo lá preparado. Foi uma coisa muito, muito rápida. Ui, neném. Foi uma coisa muito, muito rápida, sabe? Que em poucos instantes eu só escutei o chorinho do meu bebezinho. Meu mãe, olha, olha. Quem subiu no sofá? Mamãezinha, não faça isso, mamãezinha. É perigoso, mãe, subir assim nesse sofá, mamãe. E aí foi isso, meu neném nasceu, né? Aí veio a fase de adaptação, né, com o bebezinho. Fiquei uns 2 meses na casa da minha mãe, né? Ela ficou me ajudando, me ajudou muito, muito, muito. Minha irmã foi comigo, assistiu o parto, né? Ela assistiu o parto, também ajudou bastante a gente nessa fase de adaptação. E aí depois eu vim pra casa, né? Vim pra casa e quando ele fez 3 meses, gente, já era hora de voltar a trabalhar, porque como eu saí antes de licença, eu tinha que voltar antes. Aí foi quando eu tomei a decisão de realmente não voltar mais a trabalhar, né? Pedir as contas pra poder cuidar dele, que era muito pequenininho, gente. Aí eu não tive mais coragem de trabalhar e deixar ele, não. Aí pronto, agora eu tô cuidando do lar, cuidando da minha família, né? E agora eu tô tendo tempo realmente pra poder gravar vídeo, né? Ele tá maiorzinho, tá mais esperto. E aí a gente vai poder fazer mais conteúdos, né? Trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Então, era um resumo, mas acabei contando o porquê que eu sumi do YouTube. Como foi o final da minha gestação, como foi o parto e tudo. Eita, que resumo foi esse? Gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo, muito longo, muito longo. Viu? Então, foi isso, né? Esse foi o nosso primeiro vídeo de volta. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, fica de olho que a gente vai gravar mais e mais vídeos pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse, né? Comenta aí qualquer coisa, se vocês passaram pela mesma situação ou situação parecida, né? Se vocês trabalham e têm filhos, se vocês deixaram o trabalho para poder ficar com os filhos, comenta aqui, gente. Eu vou amar ver todos os comentários de vocês.